Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao Case Startup Summit 2020. Eu sou o Edu Tavares, Head de Customer Education na Stiling, e estarei aqui com vocês ao longo dessa trilha de Customer Experience e Customer Success. A gente vai ter 3 painéis ao longo do evento, com diferentes temas, e vamos tratar aí desde experiência do cliente, sucesso do cliente, uma operação mais inicial, como estruturar, como começar, primeiros passos, até a parte mais avançada, onde a gente fala sobre expansão, retenção de cliente, como transformar a operação de Customer Success em um centro de receita e não de custo. Então, espero que gostem de 3 eventos que teremos aqui dentro deste grande evento. E para começar, nosso primeiro painel é sobre Customer Experience. E o tema vai ser Customer Experience na prática, como monitorar a experiência de seus clientes. E para falar sobre esse tema, tem aqui 2 pessoas que entendem muito, tem aí uma trajetória cheia de experiências, sucessos, erros, acertos, desafios. Então, dar as boas-vindas aqui aos 2 convidados, agradecer pela presença, agradecer pelo tempo e disponibilidade. Seja muito bem-vinda, Thaís. Se apresenta aí para o pessoal que ainda não te conhece. Legal. Primeiro, obrigada pelo convite aí, Edu, todo o pessoal da Case Startup Summit. Muito bom estar aqui hoje para falar de um tema que eu amo, acho que compartilhar esse dia aí com o Bruno também, muito bacana. Eu sou Head de CX dentro do iFood, responsável por toda a parte de estratégia e cultura da experiência do cliente. Muito legal, seja muito bem-vinda novamente. Obrigado pela participação. E junto com a Thaís, tem aqui nosso amigo, já conheço há um tempo, está em bastante eventos também. Bruno Giacomelli, muito bem-vindo, meu caro. Se apresenta aí para a turma. Legal. Obrigado pela introdução, Edu. É uma honra, né? Mais do que um prazer, falar aqui no Startup Summit, um evento que no passado eu já participei e agora estou aqui a convite seu e a convite da equipe da Case da Startup Summit para falar um pouquinho para os participantes sobre CX. Bom, eu sou Head de CX na Loft, né? Então, assim como a Thaís, eu também cuido da estratégia, da experiência de cliente e tudo aquilo que engloba isso lá na Loft. E também estou muito feliz de estar participando num evento aqui que vai falar sobre 2 coisas que eu gosto muito, que é sobre CX e sobre Customer Success também, onde eu conheci o próprio Eduardo Tavares, a gente trabalhou há muito tempo juntos, alguns anos atrás. É isso aí, esse mundo é pequeno, né? O mundo de Customer Success, Customer Experience. Então, para começar, vamos começar do começo. Queria que vocês compartilhassem, né, com quem nos acompanha, o que é CX, né? O que é Customer Experience e por que a gente deve se preocupar com isso. Thaís, qual que é tua visão sobre esse tema? Para mim, Customer Experience passou por diversas transformações no conceito do mercado, né? Eu acho que por um bom tempo as pessoas atrelavam muito CX o atendimento, a experiência de um atendimento ao cliente. E hoje eu vejo que é a jornada inteira que passa desde a aquisição, né, o awareness, o serviço, o atendimento, e hoje, cada vez mais, principalmente nesse contexto de tecnologia, eu vejo que ela dita muito o ritmo de um crescimento de um negócio, né? Então, o Customer Experience hoje, ele está muito atrelado tanto ao lado da saludabilidade da operação, quanto o crescimento, seja através de frequência, retenção dos seus usuários. Então, para mim, é realmente olhar toda a jornada do seu cliente, seja ele um B2C, B2B, de ponta a ponta, e fazer com que essa jornada seja cada vez mais fluida para empoderar, seja um crescimento de uma base, a retenção dela, o aumento mesmo da frequência, e no final a felicidade e a satisfação, né? Que hoje também vejo muito esse trabalho que vem sendo construído nas empresas sobre essa economia da fidelidade. Vai ter uma hora que você não tem como colocar mais gente para dentro, você tem que manter as pessoas muito felizes, satisfeitas, e elas queiram usar o seu serviço. Então, para mim, é realmente a jornada inteira, e por isso que é uma área que é tão desafiadora. Entendi. E nós aqui, a gente trabalha muito com tecnologia, talvez boa parte das pessoas que estão nos vendo
mas não é exclusivo para empresas de tecnologia e software, né? É para qualquer tipo, qualquer modelo, qualquer segmento. Com certeza, essa fidelidade passa por qualquer segmento e situação, canal, né? Então, Legal, boa. Bruno, o que é CX? Por que a gente tem que se preocupar com isso? Legal, Edu. Eu já aprendi muito só com a resposta da Thaís, né? Então, vou dar um pouquinho, uma palhinha aqui sobre o que eu acho do CX. Bom, para mim, partindo primeiro do ponto de vista do cliente, eu acho que CX é muita percepção geral que o cliente tem ao longo da sua jornada com uma marca, né? Então, todas as interações que ele passa, né? Todas as pessoas com quem ele interage, né? Toda a tecnologia que ele usa, tudo isso são interações, né? Que nesse todo ele experimenta a marca e a percepção geral que ele tem sobre a marca é o que eu entendo como a experiência do cliente, né? Com aquela empresa, com aquela marca, com aquele produto. Eu acho que, obviamente, né, isso do ponto de vista do cliente, mas eu também acho legal colocar um pouco o pé no chão e dizer que Customer Experience, a gente tem, né, como a Thaís comentou, muitos times que se chamam de Customer Experience, né, então existem departamentos de Customer Experience. Durante muito tempo, por exemplo, que eu trabalhei ali no Nubank, o time se chamava de Customer Experience, depois mudou o nome, e vários outros times que eu conheço se chamam de Customer Experience. Eu acho super tranquilo dizer que eles trabalham com Customer Experience também, porque no fim do dia, se por exemplo, uma empresa precisa se importar bastante com o cliente, eu acho que nada mais justo do que as pessoas que puxam à frente são aquelas que interagem dia a dia com o cliente, né? Elas acabam defendendo que tenha uma jornada melhor, que tenha processos melhores e produtos melhores. Então, acaba que eu sinto que também esses departamentos são Customer Experience, mas não só. Né? Então, a gente pode ter também pessoas especialistas, líderes ao redor da organização, e até mesmo outras funções que se importam com isso. Eu, aqui na Loft agora, por exemplo, percebo que muitas pessoas dentro da Loft se importam com Customer Experience. São líderes de vendas, são líderes de people, né, do nosso RH, que se importam muito com a experiência e a cultura do cliente. Então, eu acho que no fim do dia a gente pode, né, ter esse ponto de vista desde o cliente até mesmo outras funções, né, passando pelos próprios times que atendem o cliente. Toda a interação, né, do cliente com a empresa, seja de via humana, né, conversando com alguém, ou pelo teu produto, o teu site, de certa forma é uma experiência, né? Total, e acho que é super por isso que toda empresa tem que fazer parte disso. Boa. Mais que uma área, uma operação, tem que ser uma cultura, né? Maravilha. E recentemente, assim, acho que deu uma diminuída nisso, eu não sei se é porque eu também, né, esse ano tá bem estranho, a gente não tem ido tanto em evento, eu pelo menos não tenho participado tanto, mas tinha ali uma conversa que às vezes até era uma disputa, assim, né, CS e CX, né, Customer Experience e Customer Success, um tá dentro do outro, um tá acima do outro, CX é maior que CS, enfim, tinha várias teorias que defendem de várias formas. Eu tenho uma, mas queria saber aí o ponto de vista de vocês. Thaís, como é que você enxerga isso? Realmente é uma pergunta que aparece bastante nos fóruns que eu participo. Eu vejo que são, assim, CX, como eu falei, né, é a jornada da ponta a ponta. E CS, ela realmente está, para mim, contida nessa jornada. Mas eu acho que quando a gente começa a dividir muito em caixinha, e eu concordo muito com o que o Bruno falou, né, é quase assim, não, mas vira uma propriedade, eu que olho CX, não é, todo mundo olha CX. Então, quando a gente olha Success, para mim está muito atrelado, e até uma forma como a gente trabalha no iFood, acho que ele tem um peso muito grande no B2B, está muito atrelado a gente empoderar os clientes a usarem as ferramentas, a usar da melhor forma o seu serviço, para que ele obtenha mais sucesso, né, seja com qual é o canal de contato ou o grupo de contato dele, mas para mim ele está dentro de uma jornada da experiência, onde você basicamente usa o que você tem de ferramental, serviço, para empoderar os resultados, né? Podem ser resultados financeiros, podem ser resultados de eficiência operacional, mas eu vejo muito ele como parte dessa jornada. Legal, boa. Brunão. Então, Edu, essa daí
A pergunta de US$ 1 milhão. Capciosa. Eu tenho uma opinião já bem formada sobre isso. Como eu já trabalhei bastante aí em Customer Success, e agora estou pro lado de Customer Experience, eu consegui, acho que, pegar uma boa opinião própria minha sobre qual é a diferença dos dois. Olha, eu acho que na teoria, né, se a gente fosse olhar para a palavra em si, a gente poderia dizer que quem trabalha com Customer Experience está tentando olhar mais a jornada, né, está tentando olhar mais o caminho, para que esse caminho seja mais fluido, como a Thaís falou, para que tenha menos atrito e que a experiência como um todo seja mais legal. Quem trabalha com Customer Success está tentando olhar mais o fim dessa jornada, por teoria. Né? Ele Uhum. está tentando olhar com intenção de, beleza, como é que eu faço para essa jornada, lá no fim, fazer com que o meu cliente tenha mais sucesso, atinja o que ele queria, o resultado desejado e assim por diante. Então, o que é um método que pessoas que trabalham com CX e pessoas que trabalham com CS têm? Então, se você for olhar, né, equipes que trabalham mais com Customer Success, sucesso do cliente, eles tendem a ser mais prescritivos, proativos, eles tendem a diagnosticar os clientes, agir, né, antecipadamente para falar o que está acontecendo e criar planos de ação para fazer o cliente chegar naquele resultado da melhor maneira. Uhum. Já por outro lado, quem trabalha mais com CX tende a ouvir mais pesquisas com o cliente, elaborar jornadas melhores, mapear o negócio como ele é e como que ele poderia ser melhor. Então, eles tendem a diminuir o atrito e fazer com que todo o caminho seja interessante. E aí, criando um pouco de polêmica aqui, né, existe uma forma que quem trabalha com Customer Success fala, né, que é aquele negócio de Customer Success é o resultado requerido, mais a experiência adequada, né? E aí quem Uhum. trabalha com Customer Success diz que Customer Success está em cima, né? E que, por causa dessa forma, o resultado requerido é sucesso do cliente, e aí talvez Customer Experience é a experiência apropriada, né? Uhum. Já não acho que é tão assim. Na prática que eu vivo, né, as pessoas de Customer Success, elas também estão interessadas em melhorar a experiência do cliente. E as Uhum. pessoas que trabalham com experiência do cliente, meu time e as pessoas que trabalham comigo, elas não deixam de olhar o sucesso no final da jornada do cliente. Então, Uhum. para mim, é bem a mesma coisa. Né? Talvez alguns trabalhem com alguns processos mais e outros com alguns processos menos, mas no fim, muitos deles são iguais. Ambos os lados olham a jornada do cliente, ambos os lados estão tentando melhorar e maximizar as interações. Né? Acho que é só uma questão aí de uma certa rixa de quem tem mais poder que o outro. Essa é a minha opinião hoje, e é isso aí. Boa. O bom é se um dia não precisar, né, ter diferenciações e toda a empresa pensar de fato no cliente, no sucesso dele, no resultado e na experiência, né? Show. Boa. Essa Depois eu vou pergunta, querer ela saber a é sua, vou querer polêmica. saber a sua opinião A também. minha, a minha eu procurei uma forma de falar sobre isso e tentar também chegar. Eu sei que não tem certo, não tem errado, não tem uma única, né, uma forma de explicar, mas é bem parecido com o que você disse. Assim, eu costumo usar a questão de razão e emoção. Né? Então, CS seria um pouco mais para razão, que é foco ali no resultado, entregar aquilo, e CX mais na emoção de ter boas experiências e fazer aquilo acontecer de uma forma mais, aí ele pode usar várias palavras, mais agradável, mais satisfatória, mais prazerosa. Então, Olha um só. pouco por essa linha. Se você soubesse o quanto eu aqui como CX na Loft olho para a parte da razão. Certamente, por isso que se mistura e não tem. Eu acho que é um do lado do outro. Que se tá um acima do outro, isso para mim certamente não tá. Então, eu acho que eles caminham juntos. Tá? Boa. Muito bom, muito bom. Polêmico. Assim, o cliente, né? Então vamos pensar quem está acompanhando a gente e pensando nos clientes deles. Esses clientes, querendo ou não, eles já têm alguma experiência com as empresas. Né? Eu costumo falar isso muito quando eu falo sobre jornada do cliente, né? Customer Journey. Querendo ou não, o teu cliente já está passando por ela. Só que hoje a gente consegue acompanhar, a gente tem métodos, a gente tem indicadores, a gente sabe se isso, né, se essa jornada, se essa experiência está sendo de sucesso ou não, se está sendo positiva ou não. Né? Então, para quem está querendo começar, né, olhar para isso, ter um processo, é um time, é uma pessoa, o que vocês diriam aí de primeiros passos? Tá? Pô, provavelmente tem muita startup aqui acompanhando a gente, que é um evento, né, reconhecido
principalmente nesse segmento. Que dica que podem dar para amanhã o pessoal chegar na empresa e já começar a rascunhar ali e pensar alguma coisa? Thaís? Legal. Eu concordo muito com o que você disse, né? Não importa o tamanho e o momento da empresa, provavelmente o seu cliente já está em contato com você. Inclusive, até mesmo se você ainda nem chegou em tal região, hoje, por conta das redes sociais, ele sabe o tipo de experiência que você pode oferecer, boa ou ruim, né? Acho que até tem uma frase aí do Jeff Bezos que ele falava muito, né? Antigamente, um cliente insatisfeito espalhava para 6, 7 pessoas. Hoje em dia, um insatisfeito, ele pode, assim, derrubar o valor da sua marca, né? O Dependendo Reclame da Aqui tá aí, situação. né? Instagram, videozinho no Instagram, um grupo de WhatsApp, o negócio Exatamente. corre muito Vai rápido. indo. Então, com certeza, não importa o tamanho, o segmento, o momento, você está o tempo todo em contato com o seu cliente. Mas eu acho que, para começar, eu vejo algumas coisas que para mim são básicas, né? Você ter muito bem quem é o seu cliente, né? Assim, quem é a pessoa ou quem, né, o grupo de pessoa, o público que você quer atingir, como você quer impactar ele. Acho que aí, falando de jornada, né? Você pensar no awareness, né? Lá no início, quem é a pessoa que você quer chamar a atenção? Então você tem que saber muito bem o seu público. Então isso para mim é algo que óbvio que depende do tamanho da empresa, né? As empresas menores pode já estar com a mesma pessoa que está olhando o marketing, a estratégia, né? Batendo um papo ali com quem vai operacionalizar tudo, mas você conhecer e ter muito bem quebrado ali quem é seu público, região, atuação, qual o impacto que você quer ter, para mim a premissa básica. Informação e dados, e óbvio que aqui eu não estou falando de dados extremamente complexos, mas hoje já existem muitas ferramentas, inclusive ferramentas gratuitas, onde você pode soltar uma pesquisa, né, um SurveyMonkey, você tem ali que seja um Google Form para disparar e fazer essa pesquisa. Então você conseguir, rede social, né, já tem muitas coisas abertas que você mesmo com a sua conta você consegue olhar e ver engajamento, público, região. Então, ter esse embasamento ali de informações para sustentar. E aí, quando a gente fala de canal, principalmente quando está se começando, né, óbvio que não vamos, né, chegar numa empresa ainda que está começando e falar, pô, tem um Zendesk, o Salesforce ou outras plataformas. Existem outras formas e os caminhos que você vai entender onde é o ponto de contato com o meu cliente. Né? Então, é o meu canal hoje, onde eu sou, e não é o que você define, também tem outro lado, né? É onde o cliente te procura. Acho que tem outra grande diferença. Então, qual é o meu canal? Qual é o meu ponto de contato? Né? Como é o que me conecta ali com ele? Então, isso também tem que estar muito bem estruturado para que as coisas cheguem, né? A troca aconteça e a disponibilidade também. Perfeito. Brunão. O que eu ia comentar aqui, Edu, é o seguinte, eu vou contar para você o meu plano de entrada na Loft, né? Porque eu estou há 3 meses na Loft, né? Então, eu estou talvez no mesmo caminho que muitos empreendedores aí, né? Então, cheguei ali na Loft, o que eu faço, né? Então, olha, o meu plano de ação, ele foi mais na linha do seguinte. Primeira coisa, aí já conectando com o que a Thaís falou, a Loft tem um excelente time de marketing e eles já tinham feito muito bem o estudo de personas, tanto personas dos nossos. A Loft é uma startup, uma PropTech, né? Que ela compra, vende, reforma imóveis, né? Tem uma plataforma de tecnologia para trabalhar legal o preço e empoderar o comprador ali para fazer uma compra legal. E aí, chegando ali, o time de marketing já tinha feito um excelente trabalho de entender os nossos clientes e parceiros. O cliente que quer vender o apartamento, o cliente que quer comprar o apartamento, o corretor e assim por diante. Então, essa parte eu passei. Legal, já está pronto, muito bem. Então, o meu próximo passo foi o seguinte. A gente está entendendo aqui o cliente, qual é o próximo passo? O que ele está falando? Então, direto na parte de voz do cliente. Então, já olhei ali as pesquisas, o NPS, como é que era calculado, li quase todos os comentários que vinham, li os casos que os clientes estavam passando trabalho, né? Eu comecei a entrar em muitos casos críticos de clientes, ou casos bons também, para entender o que os clientes estavam falando, o que estava acontecendo. E aí, eu queria sentir muito o pulso do que estava acontecendo com a experiência do cliente.
Então o pessoal começou a me envolver, eu comecei a entrar e comecei a perceber, beleza, então é aqui, aqui, aqui que está dando problema. Ao mesmo tempo que eu fazia isso, eu ia fazendo um mini mapa da experiência do cliente, que é o que a gente chama de Customer Journey ou jornada do cliente. Né? Nada de muito rebuscado, né? Não queria dar muita profundidade, não estava fazendo um grande mapa de serviço, né? Eu estava fazendo uma journey do ponto de vista do cliente, quais são as etapas que ele passa. Né? Inclusive, eu desenvolvi uma ideia assim, como é que eu faço para imaginar quais são as etapas que o cliente passa aqui? Porque internamente o pessoal cria várias ideias, né? Mas eu pensei assim, se um amigo meu me perguntasse, e aí, a quantas anda a compra do teu apartamento com a Lote? O que eu responderia seria uma etapa da jornada. Né? Aham. Então, eu estou visitando apartamento, eu estou buscando apartamento no site, eu estou negociando apartamento. Né? Então, Legal. eu percebi, poxa, se eu fizer essa pergunta, eu encontro as etapas da jornada. Né? Tal Aham. que a gente percebe. E aí depois a gente vai validar com os clientes e tudo mais. Então, fiz o mapeamento da jornada, olhei os pontos de contato, olhei o que eles trabalhavam, né, o que eles trabalham, o que eles fazem, quais são as atividades que desempenham, vi todas as pessoas que o cliente conhece ao longo da jornada, e aí, Edu, eu comecei a descobrir várias coisas que pode otimizar. Né? Então, vi partes da jornada que não estavam legais, momentos que o Uhum. sentimento não estava bacana, e aí a gente agora desenrolou vários projetos e várias iniciativas para tentar melhorar eles, tanto otimizações locais, mas como também grandes saltos, repensar como as coisas são. E foi muito Uhum. bacana porque a Loft como um todo está sendo muito aberta a isso, e aí entra também uma outra coisa que a gente está trabalhando muito, que é a questão de cultura. Né? Uhum. Se você não faz um trabalho para mostrar para o seu top management, para o seu CEO, para os seus executivos, né, que aquilo ali é importante, né, você muitas vezes pode ser bloqueado. Então, ao mesmo tempo que eu fazia tudo isso, eu ia sempre trazendo eles para discussão, para eles terem ciência e entenderem, né, do meu ponto de vista. E isso tem destravado muitas coisas boas. Boa. Thaís, mandar uma aqui para você, ó. Pensa, vamos ver aqui, quem está nos assistindo pode ser alguém que está querendo ingressar na área de CX, alguém que quer mudar de carreira, ou algum empreendedor, algum líder que quer contratar pessoas. Qual que é o perfil do profissional de CX? Né? Em CS também tem essa pergunta, eu já trabalhei com gente de todas as possíveis formações, né, trabalhando em CS. Como que é em CX? É semelhante? Tem alguma coisa que faz mais sentido? Acho que realmente você falou sobre todos os perfis e eu vejo o mesmo cenário em Customer Experience, né? Quando eu olho para a minha equipe, e aí acho que falando de forma muito rápida de formação, tem assim, engenheiro, marketing, administração, designer, você tem uma gama, né, de experiências e formações, mas eu olho muito, acho que esse soft skill, que eu vejo que tem que ser muito natural o interesse das pessoas em ter uma questão muito forte de ouvir, ser muito curioso e ser muito engajado, inquieto, né? Porque a gente, acho que é uma área que tem esse sentimento de ser muito um guardião de uma cultura de cuidado, né? De empatia, de se colocar no lugar, poxa, e se não só, né, se for só eu, mas e se a minha mãe tentando fazer uma compra de um apartamento e ela não está, né, assim, sendo bem atendida, se é meu amigo, minha família. Então, eu vejo um lado, acho que a formação, ela é muito ampla e vários perfis profissionais ajudam muito, né? Quando a gente olha a jornada, você ter esse olhar, essa característica dessa diversidade de backgrounds é muito importante, mas quando eu olho esse lado de empatia, curiosidade, é, vontade de arrumar, né, o problema, gostar de um problema, a gente tem que gostar de problema, tem gente que, né, você olha e fala assim, nossa, mas dá um problema aqui que eu quero resolver, não se acomodar. Então, eu vejo que todas essas pessoas que têm muito esse perfil muito forte, acaba tendo interesse em vir para a área, e, enfim, acho que é bem complementar e bem diverso, assim, os perfis. E dependendo dos papéis que você tiver ali na tua operação, também pode fazer sentido um perfil, né, diferente do outro. A pessoa ali que vai olhar mais para dados, números, talvez ser alguém mais analítico, um engenheiro. Então, também pode ser um caminho. E, bom, falando em dados, Bruno,
Você teve uma experiência aí como CS Ops, né? Então, trabalhou ali com operações, que muitos dados, análises, planilhas, softwares, indicadores, né? Criação de indicadores, acompanhar indicadores, otimizar. E esse é uma dificuldade que todas as empresas passam, né? Porque às vezes não consegue medir nada, tudo é percepção, é subjetivo e, pô, como que eu sei se meu cliente está tendo sucesso, se a experiência está boa, não está? Então é um desafio também construir isso, né? Então, para quem ainda está nessa etapa ou vai chegar nela ou já passou e quer dar uma revisitada, quais são os principais indicadores que uma operação de Customer Experience costuma acompanhar? Legal. Bom, eu acho que essa é uma resposta até mesmo complexa, né? Porque eu posso ter muitas nuances para dar ela, né? Eu acho que partindo de de certos pressupostos, né? Então, eu posso ter uma área de Customer Experience que é estratégica, né? Por exemplo, o Uhum, meu time hoje na Loft, mas no Gympass, no Nubank, eu trabalhava com áreas de Customer Experience que eram mais operacionais, né? uhum, Pessoas ali que estavam trabalhando, por exemplo, no suporte, mas que ao mesmo tempo buscavam várias formas de melhorar os processos e produtos dentro da organização, participando disso ativamente. Quando você uhum, trabalha com uma área de Customer Experience que ela é mais operacional, eu acho que você vai ter vários indicadores que são típicos de uma operação de suporte, né? E isso vai ajudar você, de alguma forma, a também ter uma experiência do cliente mais bacana, porque esses indicadores viram base para várias outras decisões de negócio. Então, por exemplo, taxa de contato do cliente é uma super importante para todo negócio. Afinal, você quer que o cliente ele saiba, né, tipo, resolva as coisas sozinho e não precise depender. Ninguém gosta de entrar em contato com o contact center, né? Os uhum, clientes não querem, a princípio, né, terem que falar com alguém para resolver seus problemas, né? Então, esse é uma boa métrica para você medir, né? Você tem a satisfação transacional, que é o nosso Customer Satisfaction Score, ou o índice de satisfação do cliente, né, que é o que a gente chama de C7. Então, nas interações, quanto que o cliente está satisfeito com a interação em si, pode ser uma interação humana, pode ser uma interação digital. A gente uhum, tem se as coisas são resolvidas no primeiro contato, quanto tempo demora para resolver, se o cliente está esperando muito na fila, então tudo isso vai muito mais numa linha de uma operação. Já uhum, quando eu olho do ponto de vista estratégico, digamos que, por exemplo, você está pensando na sua empresa a ter um head de Customer Experience, a ter um gerente de Customer Experience, até mesmo um especialista de Customer Experience, eu gosto de pensar muito mais aberto, né? Então, dando uhum, o exemplo da Loft, por exemplo, eu pensei assim, cara, como é que eu posso, de uma maneira geral, dizer que a experiência do cliente na Loft está boa, né? O que eu quero medir para dizer em algum dia ela vai estar boa se esses indicadores estiverem verdes? Então eu uhum, pensei o seguinte, vou formar 5 pilares ali que eu elegi para a Loft, não acho que todo mundo vai fazer a mesma coisa, né? Mas eu elegi voz do cliente, então o cliente está me dando feedback, né? Está uhum, falando para mim o que está acontecendo. Jornada do cliente, a jornada está fluindo, está funcionando, as coisas estão andando. Sucesso do parceiro, então quem trabalha com parceiros, com canais, os parceiros têm que estar indo bem também. aham, Excelência operacional e cultura de cliente. Então, eu estabeleci esses 5 para mim e dentro de cada um deles eu estabeleci métricas. Né? Então, tá, o que eu quero olhar em voz do cliente? NPS, CIS, né? Talvez ali os feedbacks que eu recebo publicamente, como nas redes sociais. Eu posso ali na parte de excelência operacional ver se eu estou resolvendo as coisas no primeiro contato, o quanto que eu estou necessitando do meu back-office, que é os meus outros times. Eu uhum, posso olhar se todas as áreas na empresa, seja áreas de relacionamento, áreas de vendas, áreas de suporte, área de parceiros, estão respeitando meus níveis de serviço que eu acordo com o cliente, né, que é o tempo que eu demoro para responder eles. Na parte de cultura, eu quero saber se as pessoas estão participando dos meus programas de cultura do cliente. uhum, Na parte específica ali da parte de parceiros, eu também posso ver quantos dos parceiros meus estão tendo sucesso. Eu, inclusive, chamo essa categoria de sucesso do parceiro. Né? Então, todos esses daí, eu vou, jornada do cliente, o quanto que eu estou sendo proativo na minha jornada, que já é um pouco, uhum, né, da vibe de Customer Success. Então, tudo isso faz parte de uma área de Customer Experience estratégico. E aí eu tá, monto, e às vezes eu, inclusive, crio métricas que nem são comuns, mas que no uhum. fim do dia me ajudam a dizer que a experiência do cliente está bacana.
Bom, pode ter uma infinidade, né, de indicadores. Importante que façam sentido ali pro teu negócio. Até estava falando, eu lembrei aqui, lá no ClienteCast a gente gravou um episódio com o Arnaldo, da iFood. Tá lá ainda, Thaís? Tá lá? Meu chefe. Teu chefe, ó. E ele comentou que, pô, a gente tem uma meta lá no iFood que o cliente fazer 3 pedidos por dia. O cara come todo dia via iFood. Ousado, ousado, mas, né? Por que não? Então, é um indicador para acompanhar. Qual a frequência ali de pedido? Tem algum, assim, para adicionar, Thaís, que você acha interessante compartilhar? Acho que de forma geral, até achei bem legal que o Bruno compartilhou. Os pilares são muito parecidos com o que a gente trabalha. Acho que cada vez mais também, conforme a empresa vai crescendo, cultura, a voz do cliente passa a ser um pilar muito forte. Então, com certeza, NPS é uma para a gente muito, muito importante, que nos últimos ciclos aí ela passou a ser uma meta não só da área de CX, mas de outras diretorias, muito envolvimento do próprio Fabrício, que é o presidente do iFood. Então, isso passa muito pelo que o Bruno comentou de empoderar a cultura centrada no cliente e realmente permear, seja um NPS ou qualquer outro indicador de satisfação para toda a empresa, né? Então, isso com certeza é algo que a gente também preza muito ali dentro. E tem um outro que são alguns indicadores de operação, né? Principalmente quando a gente olha o iFood, que tem muito uma relação transacional com o seu cliente, alguns indicadores de operação, eles são chaves para a gente saber se estamos indo bem, oferecendo um serviço de qualidade ou não, né? Então, o pedido está atrasado, você conseguir acompanhar a confirmação, a preparação, o momento que, né, a entrega sai, que ela é feita, ela está correspondente, né, com o que você prometeu, tudo isso ajuda a gente e eu acho que realmente é um desafio de um tipo de serviço transacional como é o nosso, você ter alguns indicadores de operação atrelados ali ao longo da sua jornada, né? Acho que até as pessoas brincam de qual é o desafio de trabalhar em CX no iFood? E eu sempre gosto de fazer a pergunta, você com fome é igual com você sem fome? Meu Deus. Né? Acho que as pessoas com fome se transformam, né? É um Então, momento muito crítico. e tem um lado que é um livro, eu espero, né? A Amazon me deu uma expectativa e se, poxa, não chegou meu livro hoje, amanhã tudo bem. Agora, não chegou a minha pizza agora, às 7h30, não é tudo bem. Então, hoje existe um desafio muito grande quando você tem uma operação muito grande, uma relação transacional também com o seu cliente, que é ter alguns indicadores chaves de operação para você olhar a live, né? Sim. Sim. Peculiaridades aí de cada negócio. Sim, o Edu, Oi. e uma coisa bem legal que a Thaís falou, que eu me lembrei agora, é o seguinte, cara, no fim do dia, muitas pessoas estão olhando, às vezes, né, quando eu trabalhava no Nubank, o pessoal ligava muito para saber sobre os WOWs, né, como é que eu encanto meu cliente, e assim por diante, e era bem engraçado, porque o segredo, né, ele tá muito mais do que a Thaís falou, que é o básico, né, tipo, a base daquela pirâmide da experiência do cliente é ser funcional, é ser rápido, Sim. né? E aí Resolver depois um que você problema ali, resolver né? tudo isso, aí você traz o encantamento on top, né? Em cima de tudo. Então, É é bem verdade. interessante o que a Thaís falou. Eu uso muito o Nubank, assim, de exemplo, eu falo, não adianta nada fazer todo aquele encantamento se na hora que você vai lá usar o cartão e você tá fora do país, por exemplo, e não funciona. Você vai querer matar o Nubank, né? Então, é bem isso mesmo. Bom, a gente falou aqui, né, conceitos, como começar, perfil, indicadores, né, como medir. Agora, para a gente encerrar também um tema aí que gera bastante conversa, softwares. Né, uma dúvida, que software que eu vou pôr aqui, o que eu vou colocar, qual que é melhor, qual que não é. Qual que é a recomendação aí de vocês para quem está pensando em software? Thaís, como que a gente entra nessa seara? Eu acho que depende muito do tamanho da empresa, né, do momento da empresa para você tomar certas decisões, mas eu gosto muito de pensar assim, às vezes as pessoas te vendem um avião e você só precisa da roda para andar numa estrada, né? Então, ter muito cuidado com você entender o momento,
o que você quer oferecer, a expectativa que você causa no seu cliente, né? Então, como eu comentei, é diferente uma relação totalmente transacional de uma relação de longo prazo, né? Você tem momentos diversos para ali ter contato com o seu cliente. Então, quando eu penso em software, eu tendo a pensar muito nesse momento, o tamanho que a sua operação está e começar do simples. Porque se você já quiser a ferramenta que tem o tracking, que cruza com aquilo, que faz acho que, né, faz todas essas informações, você vai se perder. Você vai gastar, investir muito dinheiro e você vai usar 10% do que você está contratando. Então, acho que tem softwares abertos, gratuitos, com volume assim, pequenos, já que você já pode testar. O próprio, quando a gente olha o WhatsApp, né, se tornou também um canal de atendimento de pequenas empresas e veio se transformando ali. Então, acho que tem que levar em consideração antes de tomar certas decisões aí com relação a que software usar. Boa. Bruno? Cara, para mim é bem simples. Depende do tamanho da empresa, né? Mas eu acho que você sempre vai passar por 3 estágios, que é Excel primeiro. Tipo, Sempre. Excel, Trello. ou Google Planilhas, para mim funciona bem o Google Planilhas, Muito. mas é o primeiro passo, porque acho que quando a empresa é muito pequena, os processos estão um pouco decididos, a empresa está pivotando. Se você contratar, eu falo isso para o meu time, cara, antes da gente automatizar, vamos definir o processo, vamos definir como é que isso aqui vai acontecer, vamos validar que isso aqui funciona em escala, e daí a gente, né, traz um software para automatizar isso aqui. Aí depois, provavelmente, você vai entrar num software mais barato de entrada, né, um que seja mais plug and play. E se um dia a sua empresa virar uma enterprise, aí você vai muito provavelmente migrar desse software de entrada para um software customizável, com tabelas customizáveis, com tudo aquilo que você precisa para integrar com vários outros softwares da empresa. Então, acho que é muito natural nesse sentido, né? Mas se eu fosse dizer primeiro Google Planilhas ou Excel e depois aí, claro, o Slack é o queridinho do povo aí para colaboração interna. O que eu costumo dizer, assim, é que é importante primeiro você saber o que você quer, né? O que você quer medir, o que você quer fazer e não contratar porque, esse é o melhor que tem, esse a outra empresa usa, né? Porque senão não tem porquê. E uma vez eu ouvi, Bruno, você falar, cara, tem uma ferramenta ali que todo mundo tem, que é não de graça, vai estar acessível a todos, que é excelente, que é o telefone, né? Então, cara, pega o telefone, vai atrás do teu cliente, fala com ele, conversa com ele, entende que certamente você já vai ter muitos insights. Perfeito, é isso mesmo. Bom, nosso tempo se esgotou, a gente poderia ficar horas aqui falando. Novamente quero agradecer a presença de vocês. Mensagem aí final, quem quiser, Thaís, te encontrar, por onde que pode te achar? Pode me adicionar lá no LinkedIn, Thaís Suzuki. Então, tô lá, tô sempre conectada. Às vezes posso demorar um pouquinho para responder, ainda mais depois de alguns eventos, acaba enchendo um pouquinho ali a caixa para responder tudo, mas faço o possível para responder. E muito obrigada, gente. Adorei o bate-papo. Obrigada, Edu. Obrigada, Bruno. É muito bom trocar. Já estava com uma expectativa muito boa pela troca, mas foi muito bacana. Aprendi muito aqui hoje também. Que bom. Também aprendi e agradeço. Muito obrigado. Brunão, por onde que a turma te encontra? Legal, Edu. Eu acho que LinkedIn, com certeza, né? Pode me seguir lá e mandar mensagem. Eu estou demorando para responder, mas eu respondo. Né? Eu também agora comecei recentemente a criar um pouco de conteúdo, né? É um Instagram, um canal do Instagram que é @clientela, né? Então quem quiser pode seguir lá, tá recém começando, fica à vontade. E eu também queria agradecer muito, né? Queria comentar aqui que se tem uma mensagem final que eu quero dar para todo mundo seja inconformado com a experiência do cliente, né? Acho que inconformado é a palavra que eu mais estou usando ultimamente. Então, seja inconformado para melhorar ela. E aprendi muito com a Thaís. Muito prazer em conhecê-la, Thaís. Espero que a gente troque mais vezes. E o Edu, obviamente, a gente ainda vai se encontrar muito por aí. Certamente, espero em breve. Então tá, obrigado novamente, obrigado quem nos acompanhou até o final, um abraço e até a próxima. Até mais.